Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. A palavra do Senhor hoje está em Provérbios 26, 24, 25 e 26, que diz: Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. A outra versão diz assim: as pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade. Mesmo que esconda o ódio dissimuladamente, a sua maldade será exposta em público. Queridos, dando continuidade à série O que um amigo de verdade não pode fazer ou não deve fazer, hoje é a 26ª, é a penúltima, né? Amanhã será a última, é fingir amizade. Então, um amigo de verdade jamais ele finge amizade. Por quê? Porque fingir amizade é ser falso. Ou seja, é pretender ser amigo enquanto guarda a maldade no coração. Enquanto, de forma sorrateira, prepara um plano, uma situação. Então, o coração vai maquinando mal e de repente a pessoa diz uma coisa, mas é outra completamente diferente. Então, um amigo que finge, ele não é realmente o seu amigo. Ele é um inimigo disfarçado. E você precisa discernir isso. De que forma? Pelas atitudes. Porque as pessoas vão dando sinais e a gente faz de conta que não está vendo. Então, fingir amizade é uma das formas mais profundas da traição. É terrível. São máscaras que caem. Diante dessa verdade, né, quais são as características do amigo que finge amizade? Por quê? Porque a falsa amizade, irmão, destrói a confiança. Ela causa feridas emocionais profundas, quebra vínculos, né, quebram alianças. E os prejuízos são grandes. São grandes. Porque muda a história, muda futuro, muda destinos. Então, o que poderia ser uma grande bênção, né, na verdade é perdido, é destruído. Por quê? Porque o coração não foi fiel, não foi leal, não foi sincero. Salmos 41, verso 9 diz: Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É interessante entender que dentro do contexto de Davi, a Bíblia identifica aqui Aitofel, né, como amigo íntimo. Quem era Aitofel? Aitofel era o conselheiro de confiança de Davi. Era o homem que tinha conselhos poderosos. Aquilo que Aitofel ele falava, ele aconselhava, de fato se cumpria, porque ele era muito preciso no conselho. No entanto, Aitofel era avô de Betseba, com quem Davi caiu em adultério. E isso fez que o coração de Aitofel se enchesse de revolta, de raiva, de vingança. E ele agora trai Davi, apoiando a rebelião do seu filho Absalão. E isso é terrível, porque os prejuízos foram muito grandes, foram muitas perdas, foram muitas destruições. O posicionamento errado é extremamente perigoso. Esse posicionamento ele é destrutivo, por quê? Porque fingir amizade é demonstrar, querido, afeto, é demonstrar lealdade e interesse apenas na aparência. É demonstrando uma coisa que não é. É causar uma perspectiva que você não vai suprir. Então, enquanto o coração ele abriga intenções malignas, né,
diferentes, indiferenças, a falsa amizade ela é uma forma de engano. Lembre-se disso, pois ela leva a pessoa a confiar em quem não merece confiança. O coração está maquinando mal e você não sabe. A pessoa está ali com você e começa a sentir inveja, começa a sentir ciúmes, começa a se achar que é essa posição, que é esse lugar, que é para você, né? É para mim, entendeu? Então eu mereço. E as coisas não são assim. A Bíblia condena a hipocrisia, a Bíblia condena a falsidade, o engano nos relacionamentos. Mas o que significa fingir amizade? Fingir amizade é aparentar ser amigo sem realmente desejar o bem da outra pessoa. É manter um relacionamento por conveniência, por interesse, por manipulação e por aparência. É terrível. O amigo falso sorri, mas não é sincero. Elogia, mas tem inveja. Caminha ao lado, mas não é confiável. Demonstra amizade apenas enquanto lhe convém. Então, alguns fatores são importantes nós percebermos. Primeiro, demonstra carinho apenas na aparência. As suas palavras parecem sinceras, mas o seu coração está distante. Provérbios que a gente leu, ele diz: aquele que odeia dissimula com os lábios, mas no seu interior encobre o engano. Provérbios 26, 24. Quais são as características desse perfil? A primeira, sorrisos falsos, elogios sem sinceridade, afeto superficial, hipocrisia. Essas pessoas elas não conseguem levar isso por muito tempo. A máscara cai, né? O elástico da hipocrisia quebra. E aí a máscara cai e aparece quem é de fato a pessoa. Segundo fator, está presente apenas quando existe algum interesse. Ou seja, a sua amizade depende dos benefícios, né, que a pessoa pode receber ou quer receber. Provérbios 19, 20, ele diz o seguinte: todos são amigos de quem dá presentes. Isso é fato. A característica desse perfil é conveniência, interesse próprio, aproximação estratégica. A pessoa já vem com todas as intenções e motivações, com todo o plano, sabe, arquitetado. E a falta de compromisso, grande, é fogo de palha. Começa bem, começa bem, é um ciclo, são várias vezes. Por quê? Porque não é a verdade. A característica dessas pessoas, queridos, são terríveis. Elas não são compromissadas. Terceiro fator, age diferente quando o amigo não está presente. Na frente demonstra amizade, na ausência critica, difama, expõe, mostra os defeitos. Provérbios 11 e 13. Diz: o mexeriqueiro descobre segredos, mas o fiel de espírito o encobre. Queridos, a característica da pessoa que age diferente é, primeiro, fofoca, são fofoqueiros. Segundo, dupla personalidade. Por que dupla personalidade? Porque na frente é um comportamento e por trás é outro. Quando está com você, está ali manifestando amor, carinho, afeto, respeito, dignidade, honra, mas trama por trás. Trama por trás. E a traição. A traição é uma característica muito comum de quem finge amizade. Por quê? Porque na hora que determina fazer algo, nada impede, nada. E a falta de integridade. Por quê? Porque na frente era uma coisa e por trás era outra. Quarto fator, esconde suas verdadeiras intenções. Essa é terrível. É como sangue, a peçonha na presa da serpente. Você vê a serpente, mas não vê a peçonha, não vê o veneno. Mas na hora que ela pica, na hora que as presas entram em contato com a pele, a carne, nervos, né, e correntes sanguíneas, ali o veneno vem junto. Então, esconde
esconde suas verdadeiras intenções, utiliza a amizade como meio para alcançar objetivos pessoais. Então Jeremias 9:8, ele diz: a sua língua é flecha mortífera, fala enganosamente. Isso aqui, meu irmão, a Bíblia é maravilhosa. A palavra do Senhor está cheia, repleta, completa, querido, dessas questões, dessas situações. Deixa eu organizar aqui. Louvado seja Deus. Está dando para entender? Então, a característica de pessoas que escondem as suas verdadeiras intenções é, primeiro, manipulação. Elas são manipuladoras. Elas têm a sedução das palavras, a sedução, né, dos afetos. São sedutoras. A falsidade é a segunda característica. A terceira é a dissimulação. São dissimuladores. É terrível pessoas dissimuladoras. E, por último, interesses ocultos. Então a pessoa tem um interesse. Quando a pessoa vê que tudo aquilo que ela planejou, que tudo aquilo que ela tentou se dar bem, ou ganhar em cima, ou ter proveito, não deu certo, que a porta fechou, aí as máscaras caem. De fato caem. Quinto fator, abandona facilmente quando não precisa mais. Isso é algo, querido, muito comum. Por quê? Porque quando os benefícios terminam, a amizade também acaba. Quando a pessoa vê que não tem mais o que fazer, que não tem mais como lidar, como enganar, quando a pessoa vê que já os defeitos, né, se revelaram demais, quando a pessoa percebe que as falhas são muito grandes, que as cobranças vêm, porque o amigo verdadeiro vai cobrar, o amigo verdadeiro vai confrontar, o amigo verdadeiro vai chamar. Então a pessoa começa a fugir, se esconder, dar desculpa, enfim, abandona. É abandono em todas as áreas. É abandono. E não é só abandono geográfico, abandono físico. Né? Esse abandono já começou antes. Antes da pessoa dizer que vai embora, ela já começou a abandonar. Você já vai percebendo, depois que você vai entendendo, você vai ligando as peças do quebra-cabeça, você vai entendendo que o abandono já havia começado. Então, quais são Provérbios 17 diz: em todo tempo amo o amigo. Amigo não abandona. Amigo não abandona. Irmão não abandona. Né? Abandono é exatamente para quem não sabe, não conhece e não tem uma personalidade. Né? Quer dizer, você pode sim, lógico, situações que acontecem de você mudar de emprego, mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de igreja. Isso é normal, acontece. Mas existem fatores que levam a isso. Fatores que de fato são verdades, coisas concretas, coisas que realmente contribuem para isso. E quando isso acontece, existe uma harmonia, existe um bem-estar. A amizade é fortalecida, o amor permanece mais forte, porque não é o fato de estar junto, não importa onde você esteja. Isso é algo forte. Mas quando é feito de maneira errada, mas quando é feito de forma errada, quando não tem a aprovação dos céus, quando não bate, quando não está de acordo com a palavra de Deus, aí você sente, você percebe a indiferença nos olhos, a pessoa distante, não olha mais como antes, não consegue olhar nos olhos, não consegue enfrentar, inventa 1001 motivos para não ir para o trabalho, para não visitar, para não vir para a igreja, inventa 1001 motivos, porque dentro não há verdade, não há sinceridade, não há honestidade. E isso é fato. A gente lida com isso todos os dias, irmãos, todos os dias com pessoas assim, porque tem gente que acha que a gente é besta. E nem a aparência de besta nós temos. Amém? Você concorda com isso? Nós nem somos bestas e nem temos aparência de bestas. Somos seres humanos, pessoas, mas homens e mulheres de Deus que carregam o Espírito Santo, que ouve a voz de Deus. Então, característica de pessoas assim, a primeira dela é instabilidade. Pessoas que abandonam, pessoas que não são fiéis, pessoas que fingem amizade, pessoas que agem emocionalmente de forma desonesta, pessoas que não são verdadeiras com elas mesmas, não são sinceras com elas mesmas,
pessoas que não carregam a hombridade, verdade, honestidade. Querido, elas estão formando os filhos. Essas características, esses fatores, estão formando o caráter dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. E aí, se esse filho, se essa filha, ou se esses filhos não tiver realmente um caráter formado, uma identidade formada, um posicionamento, ele vai achar isso normal. Vai na onda do pai, vai na onda da mãe, vai na onda do avô, vai na onda da avó, vai na onda do tio, da tia, do padrasto, da madrasta, vai achando que é normal, sem ter senso crítico, sem ter senso de responsabilidade, sem ter autorresponsabilidade. Calma lá, isso aqui está errado, não bate. Não bate com os princípios, isso aqui está errado. Não bate com o que está escrito, isso aqui está errado. Não bate com o que o Senhor, né, com o que eu tenho aprendido. Então você começa a questionar. É como eu falei aqui, né, ontem, em relação ao meu pai, né, meu pai veio fazer coisas erradas e disse, não vou fazer, não aprovo. Você quer fazer? O senhor quer fazer? Sente aqui e faça o senhor, mas eu não vou fazer. É posicionamento, posicionamento. Então a primeira característica é instabilidade. Essas pessoas são instáveis, são assim que nem a onda do mar, sabe? Vai e vem. Tiago chama de duplo ânimo, né? Duas almas, ânimo doble, aliás, ânimo doble. São duas almas quando você vai para o original. É uma pessoa que não tem uma identidade formada, é uma pessoa mascarada, dissimulada. Né? É terrível isso. A segunda é a falta de lealdade. Querido, quando não tem lealdade com os de fora, é porque também não tem com os de casa. A lealdade interna ela é fragilizada, ela é enganosa. Quando você vê uma pessoa batendo muito na mesma tecla em relação àquilo, sabe? E por trás você vai ver que não tem nada a ver com aquilo, tem algo errado. E é no caráter da pessoa, é na identidade, é na formação, né, que foi feita, foi construída errada, sem o prumo. Você vem do mundo todo errado, todo torto, mas quando você vem para Cristo tem o prumo de Deus. Você anda segundo o prumo. Você vai endireitando aquilo que está torto, você vai se enquadrando dentro da palavra, você vai se moldando, né, ao que o Senhor Jesus ensinou. Isso é poderoso. Terceira característica, relacionamentos descartáveis. O que são relacionamentos descartáveis? Querido, parece que você conheceu há anos ali, tal, mas te abandona assim, é descartável. Você não tem mais utilidade. Quero mais. Descartável. Então são pessoas extremamente insensíveis, frias, calculistas. Esse perfil de pessoas que fingem amizade, esse perfil de amigo é um perigo, porque são um pouco masoquistas. Eles não têm emoção, sentimento por ninguém nem por nada, se apegam a nada. Eles se apegam ao dinheiro. Eles se apegam uns aos outros, sabe? Eles ficam ali agarrados a quem está no mesmo plano, a quem está no mesmo propósito, né? A quem está na mesma malignidade. Né? Então eles se apegam ali, vão se protegendo uns aos outros. E por último, a ausência na dificuldade. Sempre que você precisar, você não vai poder contar, porque a pessoa não está disponível. Queridos, é interessante entender que o desgaste emocional que a falsa amizade provoca. Quando a pessoa finge, quando ela finge amizade, isso existe um desgaste emocional tão grande, irmãos. Por quê? Porque quando o amigo descobre que foi enganado, as consequências emocionais podem ser profundas. Vai ter reações, vai ter, querido, vai causar, né? Vai causar um mal. A primeira delas é a quebra de confiança. Ou seja, a confiança leva tempo para ser construída, mas pode ser destruída, querida, em instantes. Instantes. Aquilo que foi construído ao longo de anos se quebra em segundos. Né? A segunda é a dor da traição. Né? A dor é maior porque vem de alguém que você, né, tinha acesso, e essa pessoa tinha acesso ao seu coração. Então, a dor da traição é terrível, terrível. A traição de um amigo querido costuma machucar mais do que de um desconhecido. Quando é alguém de fora, você consegue relevar.
Mas quando é alguém de perto, né? Alguém que você chamava para sua mesa, sentava na sua mesa, batia nas suas costas, chamava de amigo, de amiga, né? De que você pode confiar em mim, pode contar comigo, é muito difícil, mas não é impossível superar. Então, o terceiro ponto no desgaste emocional é a insegurança dos relacionamentos. Porque após uma falsa amizade, muitas pessoas passam a viver, querido, em constante desconfiança. Você vai imaginar que todo mundo é assim. Então você cria aqui uma bolha, você cria aqui um escudo, né? Você põe aqui uma proteção. Então você fica realmente diferente, indiferente às pessoas. Porque as consequências, né, da insegurança no relacionamento é o medo de confiar, é a dificuldade de criar novos vínculos, você se isola emocionalmente, né, o receio de ser enganado novamente, fecha a cara. Pessoas com a afeição fechada, a cara fechada, né, pessoas, sofrimento, né, sofrimento. O quarto fator é o abalo da autoestima, o abalo emocional. A pessoa que foi vítima, um amigo verdadeiro, querido, muitas vezes começa a se perguntar, né? Será que eu fui ingênuo? Né? Como é que eu não percebi? Será que todas as amizades são assim? Né? Tinha coisas que eu via, mas eu não queria ver. A pessoa começa a se procurar, se culpar, entendeu? Esses pensamentos podem gerar culpa, insegurança. Querido, começa a achar que a falha está em você. Não é você. A falha não está em você. Não é você. Então não aceita essa culpa. Essa dívida não é sua. Né? Quinto, a mágoa e a amargura. São fatos. Por quê? Porque quando a dor não é tratada, pode transformar em ressentimento. Então, assim, é você saber lidar com isso. Por quê? Porque a falsa amizade, ela vai deixar cicatrizes que afetam outros relacionamentos. Mas você precisa ter maturidade. Nem todo mundo é igual. Não posso colocar todo mundo no mesmo patamar e achar que todo mundo é falso, que todo mundo finge, que todo mundo é dissimulador, que todo mundo é sedutor, que todo mundo... Não, achar não posso. Em hipótese alguma. Não posso. Em hipótese alguma. Sexto, desânimo e tristeza. Isso vai acontecer de fato no início, talvez por um curto período de tempo. Não pode se alongar para a vida toda. Perder alguém em quem você confiava vai gerar, querido, sentimentos semelhantes ao luto. Na verdade é uma morte. Quando alguém ele trai, quando alguém ele é desleal, quando alguém finge, né, fingia ser um amigo, né, abandona e tudo isso gera, então o amigo verdadeiro sofre. Por quê? Por que a pessoa é de fato a verdadeira? Por que aquele que é de fato sincero, o honesto na relação sofre? Primeiro, por quê? Porque investiu tempo, né? Investiu tempo, investiu amor, investiu confiança, investiu dedicação, oração, esperança, perspectiva, né? Planos para o futuro. Então houve um investimento, foi um desperdício, né? Mas quem perdeu foi quem realmente não quis, né? Não é você, né? Não é você. Quem tem honra derrama honra, mas não espera honra em troca. Lembre-se disso. Quem tem honra derrama honra, mas não espera honra em troca. Então quem tem amor derrama amor e não vai esperar em troca, enfim. E está tudo bem, e a vida continua. Então, queridos, nós precisamos entender que há consequências. Existem grandes consequências de fingir amizade. A primeira dela, querido, vai gerar feridas, né? Feridas profundas. Por quê? Porque a falsidade vai ser descoberta, a dissimulação vai ser descoberta, as máscaras vão cair, as coisas vão se encaixar. Você vai rápido, se encaixa, perde total confiança e perde acesso também. Não só perde a confiança, perde acesso. Você perdoa, você ama, mas não tem mais acesso. Não tem mais, porque se tiver acesso, o ciclo continua, porque está na pessoa. O mal está na pessoa. E ela sabe disso, mas não tem força de lidar com isso. Então é melhor fugir. A pessoa é um fugitivo. Normalmente, essas pessoas são fugitivas. Elas não permanecem muito tempo. Então ela começa a dizer que não tem amizade, né? Elas começam a dizer que elas são, né, vivem isoladas, que é dificuldade, sei o quê. Mas são pessoas blindadas, fechadas. Elas não dão acesso a ninguém. E elas têm facilidade de ganhar acessos. Então, a sensação de ter sido enganado é muito ruim. A raiva, o desejo de vingança faz parte,
vem no seu coração alguma coisa. Em alguns casos, pessoas até se vingam. Em alguns casos, pessoas até matam. De tão decepcionado que fica. O isolamento emocional. Fica para lá, né? Fica para lá, né? Parou, acabou. Né? A dificuldade em confiar em outras pessoas vai acontecer, como eu já falei. O ciclo de desconfiança vai ser em todos, você vai se fechar. E é um perigo, porque a gente não vive sem relacionamento. Pessoas que não se relacionam com pessoas vão criar gato, cachorro. Você vê que tem casa aí que tem vários animais. Você conhece alguma casa aí que tem vários animais? Não que não possa ter, não é isso. Mas a questão não é isso, não é a quantidade de animais. A questão é a quantidade de carência. Então quem não se relaciona bem com pessoas vai criar o quê? Um gato, cachorro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. São muitos gatos, muitos cachorros. Por quê? Porque aquele gato, aquele cachorro não vai confrontar a pessoa. Aquele gato, aquele cachorro não vai dizer onde você está errando. E a pessoa não quer ouvir, não aceita ouvir. Então ela cria aquilo ali, dá amor. E como os animais são carinhosos e são recíprocos em dar carinho, a pessoa se sente bem. Porque ela se sente amada. Mas ela não quer ser confrontada, não quer ser tratada. Ela não quer abrir mão da ferida. Ela não quer abrir mão da dor. Então ela vai, sabe, nessa fuga, porque isso é uma fuga. Ela vai vivendo essa situação, né, e desgastando os que estão dentro de casa. Porque um animalzinho, né, já se em pouco questão de tempo, ele deixa o ambiente ali sujo, fedido, faz parte, claro. Né, mas imagina aí 10, 5, 6, 4, né, 12 dentro de uma casa. Então imagine. Então não se torna uma casa mais. Então isso é coisa que tem que ser investigado, analisado, né? E muito mais, querido, né? O afastamento de Deus. Pessoas assim às vezes se afastam da fé. Queridos, a palavra do Senhor, ele fala sobre pessoas que fingem amizade. O provérbio 27, 12 diz: o prudente vê o perigo e se refugia, mas o ingênuo segue adiante e sofre as consequências. 2 Coríntios 11, 26, Paulo diz: viajei muito, enfrentei perigos de rios, perigos de salteadores, perigos de meus compatriotas, perigos de gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo de falsos irmãos. Esse é o mais terrível. Então, se Paulo viveu isso, se Jesus viveu isso, imagine eu e você, meu irmão. Nós não vamos viver? Vamos. Nós não vamos ser enganados? Vamos. Vamos. Mas isso não pode mudar a sua essência, isso não pode mudar quem você é. Lembre-se disso. Lembre-se disso. É a sua essência que é importante, é quem você é. É aquilo que, né, está sendo construído em você que não pode demolir. Então em Mateus 7,15, né, Jesus adverte: cuidado com os falsos profetas, falsos amigos. Desculpa. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Meu Deus. Então, exemplos bíblicos de pessoas que fingiram amizade, nós temos Judas, né, fingiu ser amigo de Jesus, Mateus 26, 47 a 50. Ele não só finge ser amigo de Jesus, né, mas já traía, já roubava a bolsa. Né, ele beija Jesus como sinal de traição, né, o ato mais falso de amizade. Abraça, beija, eu lhe amo, você é meu amigo, né, que nem uma anaconda. Abraça e vai apertando, só que você não sabe, né, que você é o alimento dela ali. Quanto mais ela abraça, quanto mais ela aperta, quanto mais ela coxa, parece, ai, que abraço gostoso, só que ali é o abraço da morte. É o abraço da morte. Ela vai lhe quebrar, você vai ser o lanche dela. Então, muito cuidado, fique atento em nome de Jesus, fique atento aos sinais, às atitudes, aos erros. Repetiu o erro uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, fique atento em nome de Jesus, porque essas questões de relacionamento doem, machucam, elas causam feridas, até traumas. Então, Absalão fingiu lealdade a Davi, o próprio filho, fingiu lealdade ao seu pai, enquanto conspirava contra ele. A sua falsidade o levou à rebelião, e a sua rebelião levou à morte. Irmão, é muito sério. As questões espirituais, os princípios espirituais são muito sérios. A maioria desconhece. Tem gente com tanto conhecimento, mas não entende
de princípios bíblicos, não entendem de fatores espirituais, não entendem de leis espirituais. E aí vai, em nome de Deus, fazendo algo que Deus não aprova. Então, é muito perigoso isso. Querido, qual é o contrário de fingir amizade? É a amizade genuína, é a amizade verdadeira. Então, a qualidade de quem pratica uma amizade genuína, primeiro, a autenticidade. É você em qualquer lugar, é você em casa, é você na rua, no trabalho, aonde chega você é você, você tem sua essência, você é autêntico, você não muda. Você é quem você é, né? É o sai do meio e desarreda. Gostar ou não, você é assim, é quem você é. Isso é importante, a autenticidade, ser você, ser original. Né? Porque tem pessoas que são multifaces. Para cada situação, para cada pessoa é uma cara, é uma característica, é uma falsidade diferente, é uma máscara diferente. Segundo, sinceridade das intenções. Seja sincero naquilo que você sente. Terceiro, coerência entre palavras e ações. As coisas batem. Honestidade sobre os sentimentos. Seja honesto. Seja honesto. Eu não gostei de fato. Não, você ficou triste? Fiquei triste por isso, por isso, por isso. Você gostou? Não, gostei. Realmente foi muito bom. Você gostou? Não, mais ou menos. Teve aquilo ali que aconteceu que eu não gostei. Você expresse. Seja honesto dos seus sentimentos. Lealdade verdadeira. Se você não tem lealdade verdadeira, as coisas vão se dar mal para você. Não pense que vai se dar bem, vai se dar mal. As portas vão se fechar para você. Quem não tem lealdade verdadeira vai ter portas fechadas. Não se esqueça disso. Integridade no caráter. É o que você é na frente, é o que você é por trás. É o que você é na ausência, é o que você é na presença. É uma pessoa só. Na frente você ama, abraço. Na ausência você protege. Você protege. Criação de um ambiente seguro, irmãos. Crie ambientes seguros. Saiba a diferença entre fazer um comentário e fazer uma fofoca. Saiba a diferença quando a pessoa está ausente ou presente. Como você tem que lidar com isso. Resultado quando a amizade genuína é praticada. Então, quando você pratica a amizade genuína, quando você coloca em prática isso, a primeira coisa que acontece é você cria um espaço seguro onde vai ter intimidade. Né? Segredos vão ser contados de ambas as partes. Se é amizade, isso é fato. Segundo, você permite que o outro o conheça realmente. Você vai abrir o coração. Né? Então, algumas coisas importantes é que o falso amigo, você abriu o coração, mas teve momento que ele foi sincero. Né? Aquele que fingiu amizade, em algum momento, ele foi vulnerável. Né? Ele abriu o coração. Então, quando ele sai, quando ele quebra, quando ele abandona, quando ele é desleal, quando ele finge amizade, quando esse vínculo quebra, então ele fica receoso de falar alguma coisa. Por quê? Porque você tem alguma coisa dele aqui. Né? E não para chantagear. Né? Não para chantagear. É porque assim como ele não é confiável, né? Ele fica desconfiado. Desconfiado. Então, do jeito que ele é, ele acha que todo mundo é. Então, e na verdade não é. Somos diferentes. Amém? Querido, você constrói confiança profunda. Confiança é inegociável. Você reflete o caráter de Deus. Você experimenta a profundidade de uma verdadeira amizade genuína, sabe? Sem máscara, sem falsidade. Você se torna uma pessoa confiável. Isso é o que importa. Não tem nada a ver com o outro, sabe? Não tem nada a ver com você. O que o outro fez é com ele e Deus. Quem você é com você e Deus. E por último, ele cria uma igreja, um ambiente de fortaleza. Né? Então Jesus como amigo fiel, Jesus ele praticava essa amizade genuína. Jesus nunca fingiu nada. Ele foi absolutamente autêntico, verdadeiro, sincero, transparente, honesto. É cheio de verdade. Seus discípulos o conheciam realmente, não numa versão falsa, porque não tinha. Jesus ensinou sobre a importância desses relacionamentos.
João 15, 12 e 15, ele diz: meu mandamento é este, ame-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos e se fazem o que eu lhes mando. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor está fazendo. Mas vocês eu os chamei de amigo, pois lhe dei a conhecer tudo o que eu ouvi do meu Pai. Então o próprio Jesus nos chamou de amigo. Por quê? Porque ele é um modelo de uma amizade verdadeira, de uma amizade sincera, de uma amizade que não trai, que não abandona, que não é desleal, que não finge, que não causa intriga. Né? É Jesus, ele é o padrão. Queridos, se você é um amigo de verdade, verdadeiro, ou você quer ser um amigo verdadeiro, alguns fatores são importantes. Primeiro, seja autêntico na sua amizade. Não finja nada. Não finja que tem, não finja que é, não ande de aparência, comprando roupa nova para ir se endividando, para mostrar que você pode, que você tem. Não é esse o caminho. Não vá se endividar, não vá se causar boa impressão, seja autêntico. É quem você é, eu sou essa pessoa, eu moro aqui, essa é minha casa, seja autêntico. Segundo, não finja sentimentos que não tem. Não finja, seja autêntico. Seja honesto sobre suas intenções. Fale a verdade. Diga o que você pensa, o que você sente. Diga. Coloque para fora. Crie um ambiente, querido, de reciprocidade e valorização. Um ambiente que você possa, a pessoa, tanto você possa dar como possa receber e vice-versa. E valorizar pessoas. Valorize pessoas. Você vai prestar conta com pessoas, você não vai prestar conta com casa. Você não vai prestar conta com carro, você não vai prestar conta com dinheiro. Valorize pessoas. Valorize pessoas. São pessoas que você vai prestar conta. É como você teve que lidar com pessoas. É como você lida com pessoas. Não é com as suas coisas. Não é com a minha ganância. Não é com a minha cobiça. É com pessoas. Confronte a falsidade com amor. Confronte os erros. Toda vez que você vê um erro, toda vez que você perceber um erro, uma falha, um defeito, confronte. Confronte. Seja vulnerável apropriadamente. Não vive sempre assim, eu sou forte, eu suporto, eu aguento. Não. Você vai cair em algum momento de vulnerabilidade. Então, seja você mesmo. Tem dia que você vai estar bem? Tem. Tem dia que você vai estar ruim? Tem. E demonstre, né, que a integridade é algo que está no seu caráter. Faça a pessoa entender que você é íntegro. Faça entender que você é íntegro. Então, um amigo verdadeiro, querido, ele é autêntico. E o falso amigo, aquele que finge, ele é um ator. É um ator. Ele tem sempre um personagem novo, dependendo do ambiente das pessoas. Querido, a amizade genuína é construída sobre verdade. A falsa amizade é construída sobre a mentira. Lembre-se disso. Fingir amizade, irmãos, é uma das formas mais profundas de traição. Um amigo que finge, ele não é realmente um amigo, nunca foi. Ele é um inimigo disfarçado. Ele é um instrumento do diabo. A amizade genuína é uma marca, querido, de uma verdadeira amizade. Jesus Cristo, ele é o modelo para que eu e você venha praticar essa amizade genuína e refletir o seu caráter e fortalecer relacionamentos e viver a autenticidade genuína em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, abençoo sua vida, sua casa, sua família. Declaro sobre você a bênção do Senhor. Eu oro para que, de fato, você seja sarado de todas as traições, de todas as dificuldades que você teve em relacionamento, mas que o Senhor te apresente amigos verdadeiros. Mas que o Senhor te apresente pessoas, de fato, que são íntegras, pessoas honestas, leais, pessoas verdadeiras, pessoas autênticas. Que você seja alcançado pela graça do Senhor e que você tenha uma percepção, que Deus te dê, que Deus coloque no seu coração o discernimento para discernir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você e há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, deixa o seu comentário, um abraço e a paz.